Olá, bem-vindo ao nosso canal. Aqui Márcio Souza e este canal é voltado para a transmissão de conhecimentos a respeito da Escola Bíblica Dominical. E o nosso tema de hoje é superintendência. O que é ser superintendente? O superintendente é a pessoa que é responsável pelo direcionamento da escola bíblica. É ele que vai dirigir, é ele que vai direcionar, é ele que vai montar equipes, é ele que vai organizar classes. Ou seja, é uma pessoa totalmente voltada e exclusivamente para poder colocar a escola dominical para funcionar. E sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Superintendente é aquela pessoa, como eu já falei, é o obreiro responsável pela direção da escola. Então, o pastor da igreja seleciona alguém, o obreiro, e coloca o responsável. Esse será o nosso superintendente, que em alguns casos, ou em igrejas sede, ele é conhecido como superintendente geral ou coordenador da escola bíblica. E sendo assim, cabe a ele então organizar tudo que for necessário. Se ele entender e compreender o grau de importância que ele tem, porque afinal de contas, o pastor da igreja está entregando em suas mãos a responsabilidade de ensinar a um público, a um grupo de irmãos, de obreiro, e até mesmo a crianças, que é de extrema responsabilidade, a educação, o ensino. Aí você pergunta para mim, mas que qualificações são necessárias para ser esse superintendente? Bem, o superintendente ele tem que primeiro ser uma pessoa responsável, ser um obreiro, ser uma obreira, né? Porque pode ser uma superintendente também, mas que execute o papel com maestria, com inteligência, né? Ele tem que gostar de estudar. Se ele não gosta de estudar, como é que ele vai ensinar? Afinal de contas, os professores que ele colocar em sala de aula, ele vai precisar ensinar esses professores. Ele vai ter que dar um direcionamento, ele vai ter que mostrar o como fazer. E se ele não souber mostrar como fazer, como ele vai ensinar? Então, o que eu quero que você entenda é que, além disso, você também tem que entender de gestão, como é que funcionam as coisas, o que é necessário fazer, como fazer, aonde fazer. Então, o superintendente é a pessoa que vai tirar todas as dúvidas dos professores. Lógico, ele tem que saber o que está fazendo. Então, ele precisa ser uma pessoa que tenha essa qualidade, certo? Dessa forma, a escola dominical vai produzir muito e vai ser uma bênção. Cabe ao superintendente ser uma pessoa que gosta de oração, que gosta de buscar o Senhor também, pois o superintendente ele está ali na frente como pastor da igreja. Ele é o representante do pastor da igreja. Então, ore, busque ao Senhor para que o seu trabalho seja bem executado. Você vai precisar chegar no final do ano com um qualitativo diferente daquilo que você recebeu, um quantitativo também diferente do que você recebeu, pois aquelas pessoas estão ali para aprender. E se as pessoas não aprendem, não gostam, ela não vai voltar mais. Então, cabe ao superintendente essa função de orar, de buscar o Senhor, porque ele terá que escolher pessoas competentes para estar na frente das classes. Além disso, ele vai ter que também fazer com que a escola dominical funcione materialmente, espaços, né, materiais necessários para o funcionamento das classes, principalmente se for uma classe de criança. Cabe ao superintendente ir atrás de material, ver uma forma de captar recursos para comprar material, para que o professor da classe consiga realizar o seu trabalho. E se o superintendente não for uma pessoa que consiga fazer ou executar esse tipo de serviço, de angariar recursos para a escola dominical, logo vai ficar complicado o seu serviço. Cabe ao superintendente também fazer as promoções, né, dos eventos, trabalhos, aquilo que ele quer realizar para poder atrair o público. O público precisa se sentir bem, precisa vir e saber que a escola dominical não é um negócio chato, um negócio complicado, né, um negócio difícil, porque às vezes o horário as pessoas reclamam muito, mas que como não é uma coisa chata, mesmo o horário sendo um horário que não agrade a todos, né, grego de troianos, ele consegue chegar lá e assistir a aula tranquilamente. Então, o superintendente cabe ele também ser um executor dessas tarefas.
cabe a ele também a compra das revistas. Então o superintendente vai estar de olho ali na quantidade de alunos, vai pedir aos professores que lhe dê as matrículas para que ele já organize a compra das revistas. A compra das revistas é a editora, né? Então ele tem que organizar essa compra de revistas. Então essa é a função, basicamente, e bem claramente, do superintendente da Escola Bíblica Dominical. Agora você pergunta para mim, mas como é que eu faço no dia da aula? Como é que eu vou agir no dia da aula? Você me faz essa pergunta e eu te respondo. Tem todo um passo a passo, um critério que a gente segue e que a gente ensina por onde a gente passa. É que no dia da aula, ou seja, no domingo, se for pelo domingo, cabe ao superintendente chegar pelo menos meia hora antes. Por quê? Porque ele vai ter que ver como é que está a igreja, se precisa varrer, se precisa organizar, porque às vezes a classe de adultos funciona ali dentro da igreja, na nave, a classe de jovens funciona na nave, a classe de senhoras funciona na nave, então ele precisa de organizar a forma que se vai trabalhar. Chega cedo porque às vezes o professor de crianças, que às vezes vai lá com uma salinha lá em cima ou lá atrás da igreja, ele precisa ver o material, ver o que é necessário ali, e o superintendente chegando cedo, junto com o professor, ele vai poder ver todo o problema que está ali e a necessidade de modificar todo o problema. Se você chegar atrasado, é sinal que vai ter muitos problemas pela frente, porque você vai pegar a igreja, às vezes, que veio do culto e não foi organizada, a limpeza ainda não passou, as cadeiras estão fora do lugar. Então, chegar cedo é sinal que você vai conseguir organizar tudo que for necessário para o funcionamento de cada classe. Se você se atrasa, você não organiza, certo? Outra coisa também muito importante vai caber a você ver a questão dos professores, certo? Montar a equipe, organizar, ver as faltas, ver os atrasos, certo? Então, ao superintendente vai caber sempre a tarefa de buscar professores. Então você vai ter que sempre estar ali conversando com os irmãos, conversando com os obreiros, preparando alguém, organizando alguém para futuramente assumir uma sala, para estar à frente e nas eventuais faltas você contar com essa pessoa. Porque nem sempre você, como superintendente, vai estar assumindo a sala. Então precisa de alguém que esteja ali e faça isso por você. Então, veja bem, a sua função vai caber também justamente isso. Organizar relatórios, veja só, que difícil, né? Complicado, temos que aprender como superintendentes a organizar os relatórios, junto com a secretaria, junto com a tesouraria, certo? Organizar porque é necessário ter registros, ter arquivo de irmãos e de irmãs, para o futuro, saber que você teve ali matriculado, assistiu aquela lição, você não era uma pessoa faltosa, era uma pessoa assídua, participante, e isso também serve para poder consagração de obreiro. Por muitas vezes, uma das coisas que está lá é justamente você ser aluno da Escola Bíblica Dominical. E se você não é aluno, logo você vai ter problemas futuramente, porque quem não senta, né, eu sempre falo esse ditado, para escutar, para aprender, não se levante para ensinar, para falar. Então, vem aprender. E outra coisa, além de ter esses relatórios guardados, arquivados, certo? Você tem que organizar cada livro, cada local, em pastas diferentes, em arquivos diferentes. Isso é função sua, manter os arquivos organizados, para que no dia da aula você distribua esses livros de relatório aos professores, o livro de relatório geral ao secretário, o livro de ata, um livro de anotações, o livro de compras, né? Então, tudo isso você tem que organizar. Por quê? Porque é necessário ter tudo organizado para que tudo vá bem. A pior coisa do mundo é uma escola desorganizada, onde o professor não sabe executar sua função, o tesoureiro não sabe de nada, né? O superintendente é tudo atrapalhado. Se organize, organize as coisas, e isso vai favorecer muito o seu trabalho e será uma bênção, né? Cabe a você também organizar reuniões mensais. Mensalmente organize reuniões
Para que essas reuniões? Se for reunião de professores, convide a diretoria, a coordenação está presente com você e organize, porque você precisa ter relatórios, você precisa ouvir, você precisa ter opiniões diferentes. Pergunta aos professores como é que estão, o que melhorar, o que fazer nessas reuniões. Essas reuniões têm que ser mensais, e reuniões trimestrais e reunião anual, né? Para você organizar o início ou o término do ano letivo. Então, essas reuniões são necessárias para você ter noção de como está seu trabalho. Está sendo bem feito? Está faltando o quê? Isso aí você vai ter nas reuniões. Aprenda a ouvir os professores, seus colegas, né, os coordenadores junto com você, o secretário, a secretaria, a equipe pedagógica. Aprenda a ouvir. E se você aprender a ouvir, seu trabalho vai ser executado melhor, tá bom? Tá certo? E lembrando também que você é responsável para organizar o plano anual, que contém tudo aquilo que você vai fazer durante o ano ali. Contém todo o processo, tudo aquilo que você quer alcançar junto com a equipe que você vai formar. Afinal de contas, você como superintendente, organiza a sua equipe para trabalhar de acordo com aquilo que você pensa que vai ser melhor ou que vai ser necessário. Se você não organiza a equipe, você vai ter problemas futuramente. Se você não tem planejamento, você mal vai executar a escola. Então, organize, sente, planeje, veja quais objetivos alcançar, defina uma métrica para ser alcançada. Nesse ano, nós vamos crescer 10%, 20%, 15%. Você que escolhe a taxa de crescimento e junto com os professores vocês vão buscar essa taxa de crescimento. Junto com os professores você vai buscar atingir o mínimo possível de crescimento ali na escola bíblica dominical, porque a tarefa é nossa, nós que temos que organizar da melhor forma possível. Outro ponto importante também é manter um cronograma de trabalho. Cabe ao superintendente organizar e manter esse cronograma, seja no campo, seja na sede, faça um cronograma de trabalho e organize-se, porque a escola dominical é um culto, e um culto você sabe que sem cronograma não consegue ser um culto organizado, vai atrapalhar alguma coisa lá na frente. Então, crie um cronograma, crie horário específico, defina com os professores, veja o que fazer no dia da aula, no momento dali que você está atendendo. É algo importante de se ter e você tem que saber organizá-lo. Você pode ir por horários. Então vamos lá, vamos definir. 9 horas, você chegou meia hora antes, começou a escola bíblica com uma oração. 9h05, você já tem que ter louvado, 9h10, no máximo, os hinos da harpa, certo? Quando for 9h15, você já tem que ter lido a palavra oficial do dia, e a partir daí você já organiza a divisão das classes, ou seja, cada professor vai para o seu devido local e você já passa a direção para o professor que ele vai ministrar a sala de aula. Nesse momento, o secretário já fez seus trabalhos, já dividiu todas as revistas, se faltou alguém, os relatórios do livro foram entregues aos professores, certo? Quando faltar 15 minutos para as 9, o secretário e o tesoureiro fazem a parte deles, vão recolher as ofertas, vão fazer o levantamento dos dados para colocar. Quando for 15 para as 11, aí já está tudo ok, os professores já estão terminando sua lição, já estão se organizando para voltar para a sala. Nessa hora você pede aos músicos para cantar o terceiro hino da harpa, porque se você não sabe disso, e é bom entender, se são 3 hinos, você não precisa cantar os 3 hinos, você pode cantar 2 no início, e agora você está cantando o terceiro hino, para poder fazer com que todos entendam que a escola dominical está chegando ao fim, e que todas as classes, enquanto esse hino estiver cantando, é o momento ideal para retornarem para a nave da igreja, aonde vai ser feito os direcionamentos. Retornou as classes para a nave da igreja, você vai organizar a partir do menor ao maior, da classe pequena à maior classe, ou da classe de crianças à classe de adulto, é organizar para que elas entreguem ou façam o resumo daquilo que aprenderam no dia, a respeito do que entenderam da lição, e, por último, a última classe, depois que fazer isso, você pede para poder a secretaria ler o relatório geral do dia. Depois de lido o relatório geral do dia, aí você já concluiu o seu trabalho desse domingo ou desse dia de escola dominical,
você devolve a direção do trabalho para o pastor ou para alguém que foi indicado por ele naquele momento, e ele lá faz a oração e encerra o trabalho com a bênção apostólica. Esse é um modelo, é uma ideia de cronograma que está muito mais organizado aí, tem vídeo aí bem organizado aí no nosso canal. Quer saber mais? Vai no nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu like, inscreva-se e você vai receber notificações de cada vídeo novo que a gente postar aqui e será uma bênção na sua vida. Continue acompanhando os vídeos em nossos canais, pois iremos colocar muita informação. Deixe lá sua dúvida, estaremos colocando lá ou respondendo o mais rápido possível. Esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado por esses minutos e até o próximo, se Deus permitir.